Boa tarde, amigo. Nós estamos ao vivo da OAB em Tramandaí nesta tarde de hoje. Para você que está junto conosco, Dr. Tiago dos Reis Francisco, ele que é presidente da OAB no momento aqui, vai nos dar alguns momentos para a gente trocar uma ideia e falar sobre o novo juiz que também veio auxiliar aqui na comarca de Tramandaí e também alguns fatores que estão decorrendo por aqui na comarca da cidade. Então, para você que está junto conosco, obrigado pela companhia, para você que nos vê. E o doutor Tiago, presidente da OAB, nos fala, recebeu um novo juiz semana passada por aqui, doutor? Exatamente. Boa tarde, prazer recebê-los aqui na Casa dos Advogados, na OAB de Tramandaí. E sim, essa foi uma notícia muito bem-vinda que nos foi dada pelo tribunal, em resposta a uma reclamação muito efetiva da subseção aqui de Tramandaí, com o apoio da advocacia local, com o apoio também do presidente Leonardo Lamac e da nossa conselheira Maria Aparecida. Todo mundo que atua aqui na região, e não só os advogados, também a comunidade, sabe que ano a ano os processos têm demorado cada vez mais para ter um julgamento. E isso prejudica a sociedade como um todo. A gente sempre comenta por aqui que uma justiça que demora, independentemente do resultado do processo, não é justa. Acaba gerando uma série de problemas durante a tramitação de um processo. E o que a gente busca aqui é sempre a celeridade, porque, independentemente do resultado do processo, o importante é que o processo termine. E aqui nós temos, a cada ano, como eu disse, um problema de acúmulo de processos. Para se ter uma noção da gravidade do problema, nós temos hoje ativos em Tramandaí mais de 100 mil processos. 100 mil processos. Que estão decorrendo, que estão no dia a dia. Estão ativos. Existe uma ferramenta disponibilizada pelo CNJ que atualiza em tempo real, o número de processos distribuídos, quantos tramitam em cada juízo, e por ali a gente consegue fazer, e até um exercício que eu recomendo aos advogados e à comunidade também que queira conhecer, depois a gente pode disponibilizar o link dessa ferramenta, a comparação com cidades de porte maior do que Tramandaí. Para se ter uma noção, hoje, essa é uma reportagem no site Espaço Vital, dando conta de que Tramandaí é a 5ª comarca com maior número de processos ativos no estado. Isso nos coloca à frente de grandes cidades, de Santa Maria, das regiões, cidades da região metropolitana. É um número alarmante, assustador, e que sobrecarrega todo o funcionalismo do Poder Judiciário. E nós temos processos que estão durando anos, então, com isso. Muitos anos. Como eu disse, o que se percebe na prática é que os processos demoram cada vez mais. E é importante fazer aqui uma ressalva que isso não é responsabilidade, não é culpa do servidor que trabalha e do advogado que distribui as ações. Nós estamos diante de um problema estrutural. Nós temos um número de processos, número de demandas muito maior do que o pessoal que deveria estar trabalhando neles. Nós temos poucos magistrados, temos poucos servidores, e isso é que acaba gerando esse passivo, esse estoque de processos. Imagine que cada juiz aqui da comarca tem no mínimo 5, 6 mil processos conclusos. O concluso hoje, para quem não lida com o direito, é quando o processo está na mesa do juiz. Hoje é uma mesa virtual, porque o processo ele é eletrônico. Mas imagine você ter o trabalho para fazer e você tem 6 mil decisões para tomar, que vão impactar na vida das pessoas. Então, e um juiz para cada vara. Exatamente. Então, o que nós recebemos até para dar um histórico aqui, um contexto bem rápido de como aconteceu essa nomeação do juiz, do Dr. Paulo, por tempo indeterminado para atuar na 2ª Vara Civil. A OAB sempre reclamou da demora dos processos. Sempre foi a corregedoria, sempre foi atrás, um trabalho muito dedicado de todos os presidentes que me antecederam. E eu não poderia deixar de seguir nessa mesma senda, Então, essa gestão tomou a atitude de ir atrás também de como resolver esse problema, tomando algumas decisões estratégicas. O que nós fizemos? Nós procuramos a corregedoria, passamos o problema, o que a gente tinha que resolver aqui, oficiamos a eles, num documento em janeiro desse ano, pedimos o apoio do nosso presidente estadual, Leonardo Lamac, para que conversasse com a corregedora e mais ainda fortalecesse essa nossa reivindicação. E, ao mesmo tempo, sugerimos aos advogados que utilizassem os canais do tribunal para denunciar a demora nos processos quando ela fosse de fato excessiva. Porque
Porque não é admissível que um processo fique 1 ano sem ser movimentado. Isso não se pode admitir. Porque na primeira, o cliente vai te procurar e vai perguntar como é que está o processo. Na segunda vez, você vai dizer a mesma coisa. Quando passou 1 ano e ele te perguntar pela terceira vez por que o processo não movimentou, ele vai ter a certeza que a culpa é do advogado. Embora esse não seja o nosso objetivo aqui, livrar, né, os advogados da responsabilização por demora de processo, isso é um fato que acontece, né? Nós somos o rosto para o cliente daquela demanda. Ele procura um advogado para se socorrer de um direito que não está sendo atendido. Nós distribuímos as ações e muitas vezes ficamos nessa situação, de ter 1 ano sem um processo movimentar. Então, antes que nós chegássemos a medidas midiáticas, como alguns colegas às vezes sugerem, de levar um bolo para entregar no fórum, um bolo do processo que ficou 1 ano sem mexer, a gente foi procurar o tribunal para explicar a situação, que estava chegando à raia do absurdo. E de forma muito respeitosa nós fizemos isso, né? Inclusive, as reclamações que foram feitas à ouvidoria também não pessoalizaram condutas, passaram quais eram os problemas. Olha, o processo tal está parado há tanto tempo, isso não pode acontecer. A Corregedoria recebeu essas centenas de reclamações, centenas, é importante destacar, e esteve em Tramandaí no final do mês passado, fazendo uma inspeção extraordinária na segunda vara civil, e os corregedores estiveram aqui na OAB, um sinal de respeito e prestígio, praticamente prestando contas do que estava sendo feito para resolver o problema, pelo menos para atenuar dentro do que era possível para eles. E estiveram aqui e nos disseram, né, em primeira mão, que seria designado um juiz em caráter excepcional, né, em regime de exceção, para atuar aqui em Tramandaí pelos próximos tempos, para tentar baixar esse estoque, né, e dividir também o trabalho. Isso é muito importante, né, porque essa sempre foi a nossa luta. Mas é um trabalho longo, pelo que eu entendi, doutor. Porque se nós temos tanto processo parado, né, agora vem o doutor Paulo, como o senhor disse, ele vem para ajudar, para tentar aliviar a situação. Mas, mesmo assim, é muito trabalho e muito tempo. Evidentemente, até porque vem um magistrado, mas não foram nomeados servidores. É importante até a gente ter essa noção. Ontem isso foi objeto de discussão, inclusive, entre alguns colegas em um dos grupos que nós temos. Uma discussão, aliás, saudável e efetiva, uma pontuação que nos foi trazida, de que a efetividade mesmo desse trabalho ele vai acontecer à medida que também for oferecida uma estrutura funcional para o magistrado. Ele vai começar a despachar, ele vai começar a trabalhar, isso efetivamente é uma conquista da advocacia, mas a gente não vai desistir enquanto esse problema não for resolvido de forma definitiva. E como que se resolve de forma definitiva? Com a criação de novas varas, com a nomeação de novos juízes e também de novos servidores, para que os que hoje trabalham de forma muito abnegada não sejam sobrecarregados e não recaia sobre eles a pecha de um poder judiciário que demora para despachar ou que demora ou que não faz o seu serviço direito. Isso não acontece. Os servidores do judiciário, com quem a gente tem uma excelente relação, e aqui eu os cumprimento na pessoa da doutora Laura, que é a diretora do foro, doutora Laura Ullmann, eles estão numa situação tão desesperadora quanto a dos clientes e a nossa também. Porque eles se veem diante de uma carga de trabalho excessiva que eles não conseguem atender. Então, isso é importante destacar. A nossa busca aqui, a busca da OAB e também a busca da direção do foro, com um pedido de elevação de entrância apresentado recentemente, e também dos outros poderes aqui da região e até das prefeituras, é pelo aumento da estrutura para que ela fique condizente com o número de processos que nós temos. E eu quero te dar um... O senhor acredita, mais ou menos, qual é o número que nós temos hoje? Porque Tramandaí está colocado entre as 10 cidades do Rio Grande do Sul como a quinta, né? E mais ou menos o que nós temos de processo em Tramandaí tramitando? Nós temos mais de 100 mil processos. 100 mil? Neste mês agora passou de 100 mil. Eu vim acompanhando a atualização da ferramenta do CNJ e nós passamos essa marca. Isso é um número que, quando eu comento com os outros colegas presidentes, nós temos um grupo dos presidentes das subseções de todo o estado, alguns na hora não acreditam quando a gente fala. Tá, mas Tramandaí, uma cidade do litoral. E aí tem uma particularidade que o pessoal às vezes não pega, né? Que é a sazonalidade. A sazonalidade do litoral ela tem relação com as pessoas virem aqui, passam o veraneio e voltam. Só que as relações jurídicas e as situações que acontecem aqui, que geram processos judiciais, não vão embora com o veranista. Elas continuam aqui. Elas ficam aqui, né? Continuam aqui. Os crimes de trânsito, os delitos que acontecem durante o veraneio, pesca irregular, tudo que acontece fica por aqui o processo, ele não volta para Porto Alegre, para a cidade. E aí os servidores daqui, a estrutura daqui é que tem que lidar com esse processo.
Então, isso tem que ser observado pelo tribunal. Nós temos aqui uma sinalização de que sim, eles estão cientes do problema. Essa nomeação do Dr. Paulo, ela veio nessa linha. Ela nos mostra que eles estão sabendo que está acontecendo um problema grave aqui. Mas é importante que a gente também conte à população o que está acontecendo. Nós temos aqui uma estrutura insuficiente para atender o número de processos que nós temos, justamente porque nós temos essa questão da sazonalidade, que nos faz ter centenas de milhares de relações jurídicas entre as pessoas que geram processos que ficam aqui e continuam tramitando aqui, mesmo quando o veraneio acaba. Doutor, aqui nós estamos em Tramandaí. O fórum daqui, a região, qual é as cidades que atende aqui? Muito importante a tua pergunta, né? Quando a gente fala de Tramandaí é porque é a sede da comarca, é também a sede da subseção da OAB, mas ela compreende 4 municípios, Balneário Pinhal, Cidreira, Tramandaí e Imbé. Então, todas as relações jurídicas ocorridas aqui nessa região, elas acabam caindo, né, no fórum daqui. É o que pertencia a Tramandaí antigamente, né? Tramandaí se emancipou, Cidreira, Pinhal, mas a região ficou a mesma. Sim, exatamente. Até é importante pontuar que o tribunal tem tentado também criar novas ferramentas, né, para tirar processos das comarcas. Então, eles criam núcleos de atuação, núcleo bancário, algumas outras núcleos de saúde, fazenda pública direcionada à saúde, com a intenção de tirar processos, né, das comarcas menores. Mas isso aqui em Tramandaí, apesar de ter sido aplicado, não resultou ainda numa efetiva baixa do estoque de processos. Nós temos aqui um grande passivo e a maior parte desse passivo, eu poderia te dizer aqui que 70% desse número de processos se refere a execuções fiscais. Nós temos muitas execuções fiscais. Nós temos mais de 70 mil execuções fiscais. E isso vem de muito tempo, né? Vem do histórico de ocupação do litoral gaúcho, né? Onde se vendia terrenos, as pessoas pegavam um ônibus, às vezes no centro da cidade, iam para o balneário que estava sendo construído e comprava terreno, às vezes voltava à sua cidade, não sabia mais. Esse é o famoso uso campeão. Não. Até isso é mesmo para explicar que muitas vezes a pessoa comprava o terreno, não registrava, o proprietário da terra... A situação quando você for vender ou tem a divisão de família, dá problema. Sim, isso é uma outra situação. Eu estava te dando um contexto de por que a gente tem tantas execuções fiscais. Muitas vezes a situação da matrícula não é a mesma que está cadastrada na prefeitura, isso gera uma série de... Uma volta muito grande. De problemas para se localizar as pessoas para poder fazer a cobrança. Mas sim, essa questão das propriedades, né, como é que é regularizada a propriedade, isso é muito outro importante. Problema, né? Mas esse ponto eu quero fazer um elogio aqui à direção do foro, que ciente desse problema dos imóveis irregulares, criou aqui já há algum tempo um projeto especial de regularização, que começou com os mortos e falidos, né, para resolver a questão dos IPTUs, que estavam em grande excesso de processo, mas se estendeu para a regularização de bairros. Então, hoje nós temos um mecanismo, né, que tramita diretamente, um projeto especial que tramita diretamente na direção do foro, sob a tutela da doutora Laura Ullmann, que tem resolvido milhares de situações jurídicas que gerariam um processo demorado de usucapião ou outras vias, né, de regularização e que são resolvidas de forma muito mais célere, com segurança jurídica, por meio deste projeto. Então, já foi encaminhada a regularização do bairro Portelinha, já foi regularizado alguns bairros no município de Imbé também, aqui em Tramandaí, outros já foram. E isso é parte de um esforço comum e um sinal da sensibilidade do foro de que nós temos problemas que precisam ser resolvidos e que as vias convencionais são muito demoradas. Doutor, na sua opinião como advogado, presidente da OAB, e agora com a chegada do juiz Paulo, 100 mil processos é processo. É uma estrada muito grande. O senhor acha que nos próximos, o que assim? Eu acredito, sou um otimista, tá? E eu convido os colegas a também pensarem nisso, porque isso nos coloca numa posição de tentar encontrar soluções também para os problemas, né? Eu acredito que o problema vai chegar num ponto em que soluções definitivas vão ter que ser adotadas. Inclusive, cito, nesse sentido, uma resolução do CNJ deste ano com relação às execuções fiscais. A gente estava discutindo hoje também com um grupo de colegas sobre isso, conversei também com procuradores de municípios, porque esta resolução do CNJ, ela visa praticamente extinguir, né, muitas execuções fiscais e, ao mesmo tempo, exigir que o poder público tente resolver
através de conciliações, de parcelamentos, as demandas e os débitos antes que virem processos judiciais. Isso me parece que nesse período que tu me dissesse aí de 5, 10 anos, vai fazer com que a gente não tenha mais um número tão elevado de execução fiscal. Mas, se isso não der certo, se não diminuir esse número, é importante dizer que a OAB de Tramandaí tem um ofício que foi enviado à Corregedoria do Tribunal, exigindo e pedindo, né, em verdade, a criação de uma vara de execução fiscal, específica para execução fiscal. Porque aí nós teremos um juiz para cuidar disso, e a magistrada que hoje cuida da terceira vara especializada ficaria, né, de volta no rodízio dos processos convencionais de natureza civil. Então nós temos esse pedido lá justamente porque é o problema grave que nós temos, é a execução fiscal. Automaticamente separa, né? Seria um magistrado a mais com estrutura de vara, e a ideia do tribunal, isso nos foi dito aqui no auditório da OAB pelo antigo corregedor Conte, é que seria criada uma vara regional de executivos fiscais, que abrangeria os outros municípios do litoral. Isso para Tramandaí também seria importante, né? Onde traz a maior parte dos processos, né? Claro, aí concentraria nesta vara, né, a tramitação dos processos de natureza fiscal e a especialização da vara, né, dessa vara criada, poderia trazer mais celeridade, poderia se usar mecanismos próprios nessa vara, como inteligência artificial, eventualmente para seleção dos processos, algumas ferramentas tecnológicas que hoje já existem em outros tribunais para otimização da tramitação dos processos de execução fiscal. Doutor, foi um prazer a gente poder explicar para a comunidade a situação que Tramandaí se encontra, né? De um sistema tão parado como está. Mas, lutar contra o sistema. Lhe agradeço, prazer em lhe conhecer, obrigado por ter falado com o Dimensão. Eu que agradeço a Dimensão pela visita e agradeço a oportunidade de trazer um pouco de esclarecimento sobre a nossa situação aqui e dizer que a nossa intenção aqui, enquanto gestão e enquanto instituição, é trabalhar pela busca de soluções, não só para a advocacia, mas também para os problemas da comunidade. Porque é disso que se trata, né? Se eu busca um advogado para resolver um problema, isso vira um problema social e ele precisa ser resolvido. Então, a celeridade do processo é o nosso principal objetivo aqui como gestão da subseção.